Alguém tem problema com venda aí? Insegurança, não consegue fazer. Tem novato aí, tem marinheiro de primeira viagem que fica inseguro ainda. Ah, não sei vender, será que eu dou conta? Quem já passou por isso ou ainda passa? Porque aquela doença que eu falei para vocês, que foi descoberta lá uma pesquisa na faculdade, lá, Universidade do Kurdistão, que é a SFC, não é Santos Futebol Clube, não, pessoal. É a síndrome da falta de cliente. Alguém já passou por isso? Aqui, ó, no final do mês, Kleber, dá uma tremedeira, a gente começa a tremer, porque as contas vai chegando, os clientes não vêm, não tem fechamento. Essa doença, ela ataca corretor e vendedor, principalmente vendedor corretor de imóveis. Essa doença é uma síndrome que ela, depois que você entra nesse mercado imobiliário, esse vírus, ele entra na corrente sanguínea e ele não sai mais, Fred. Certo? É a síndrome da falta de cliente. Agora, não tem cura, mas ela tem um antídoto, entendeu? Então, vamos falar desse antídoto aí contra essa síndrome da falta de cliente. O Edinardo vai botar um PowerPoint aí para nós, uma apresentação, só para a gente ter um ritmo. Mas, vê só, quem ainda tem algum sentimento de impotência quanto à venda, fala, cara, será que eu vou vender? Será que eu vou sair hoje e não vou conseguir minha venda? Né? Isso acontece com qualquer um, tá? Até hoje, quando eu vou fazer o que eu faço de melhor, eu ainda tenho dúvida, ainda esfria a barriga. Então, fazer a primeira venda, destravar a venda, é uma coisa que é todo dia. E agora tem um negócio. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, quanto mais você treinar, vender, né? O que acontece, na verdade, eu falo para muitos times, olha, gente, eu já contratei gente. Esses dias eu vejo corretor na rua, Barela, trabalhei com você na Brasil Brokers, trabalhei com você. Né? O pessoal lembra, eles fazem uma brincadeira comigo assim, Borella lançou a Praça Cívica, né? A Praça Cívica é a primeira praça de Goiânia, 1932. A Borella loteou o setor sul, né? Foi o primeiro loteamento, bairro, né? Loteado em Goiânia. Então, eu tenho 20 anos, eu conheço gente demais. E me dói o coração. Essa semana, o Douglas deixou a gente aqui e eu estou contratando um superintendente de house. E as pessoas ligam para mim e falam, pô, Borella, eu tá me candidatando, esse dia me ligou um Marco Antônio. Marco Antônio, como é que você está? Borella, trabalhei com você na Brasil Brokers, trabalhei com você na Brookfield. E eu falo, cara, o que você está fazendo? Não, cara, hoje eu sou diretor de imobiliária. Falei, caramba, né? Quando você vê que o cara evoluiu. Agora, dói meu coração quando eu falo com alguém e o cara fala, pô, eu voltei, cara, hoje eu sou ADM, né? Eu sou ADM. O que você faz? Ah, eu trabalho no departamento financeiro aqui da empresa tal. Cara, eu penso, esse cara ganha 2.000 por mês, certo? E o cara tinha tudo. Então, as pessoas não falham, gente. As pessoas desistem. E corretor de imóveis, vendedor, não pode desistir, né? Então, vamos falar aí hoje de destravando. Ó, isso aqui, no final, Edinardo, eu fiz um guiazinho, tá? Que no final eu vou mandar para vocês, que é um roteirinho de ação para a primeira venda. Então, vai ter um roteiro. É normal mesmo, você vai pegar aqui, botar aí e mandar. Botar no grupão. É vocês copiar, colar e andar com ele debaixo do braço ali. O dia que não estiver fazendo nada no stand, não fica à toa, não. Meu avô falava assim, ficar à toa não, andar à toa sim. Então, vai andar à toa, vai no concorrente, vai conversar com o concorrente, vai no amigo, tudo relacionado ao seu negócio, mas não fica à toa, não. Então, quando você tiver aí à toa, não fica à toa, não. Pega esse manualzinho aí que eu vou mandar, é simples, gente, é 2 folhas, só para você ter um roteirinho, para você não se perder na venda. Legal? Pode passando aí. Então, o objetivo é ajudar você, corretor, na primeira venda. Ah, mas eu já sou corretor antigo, tá bom. Faça como da primeira vez. Tem um player aqui muito grande em Goiânia que chama Adão Imóveis.
eles faturam milhões. Ele é o primeiro do estado de Goiás, agora já está. E eu tenho um amigo lá, e hoje ele é um dos sócios, de uns parceiros, e ele fala o seguinte, eu perguntei para ele, cara, como é que ele foi em 12 anos na empresa, ele foi 10 vezes campeão. No final do mês, no final do ano, ele pega o troféu, viaja 10, 15 dias em janeiro. Quando ele volta, eu perguntei para ele qual que é o sucesso. Ele me respondeu, quando eu volto das minhas férias, depois de receber o troféu de melhor corretor da companhia, eu falo assim, sou corretor novato, o que eu devo fazer? Aí ele fala, eu tenho que ir atrás de novos clientes. Porque quando você é corretor novo, você não tem nenhum cliente, correto? Então você tem que fazer essa coisa, você tem que ir atrás do cliente. Ele hoje é um dos sócios, ele tem participação em uma das agências. Então, o cara é muito inteligente. Ó, você não é vendedor. Para de achar que você vende alguma coisa. O dia que você destravar esse negócio, eu não vendo, eu não sou vendedor, eu sou vendedor por rótulo. Mas na verdade, cara, é aquela diferença, né? Você pergunta o cara perguntou, o cara estava construindo o Maracanã, ajudando lá, pedreiro. Perguntaram para ele lá, o que você faz aqui? Ele falou, eu sou pedreiro. Ah, você é pedreiro. Perguntou para o outro, o que você é? Cara, eu sou o cara que vai, né, ajudar as pessoas a ser felizes, a torcer para um grande time. Então, eu vou participar da vida, né, de um flamenguista, né? Tá lá, Flamengo, Botafogo, né? Fluminense hoje que tem pedreira hoje. Gente, eu sou pó de arroz, viu? Quer me agradar? Me dá uma frâmula aí do pó de arroz. Mas nada contra flamenguista, botafoguense, tá tudo certo. Ameriquinha, né? Tem uma Ameriquinha do Rio também. Engraçado que eu sou mineiro, mas torço para time do Rio, porque eu sou do Triângulo Mineiro e a repetidora nossa era a Globo. Então só passava jogo do Rio. Então, para mim, eu não tenho interesse em jogo em Atlético Mineiro, Cruzeiro, nada. Mas deixando do lado, olha só, o que você está fazendo? Você não é vendedor, para de achar que você é vendedor. Vendedor é um rótulo, é um nome que nós damos aqui, questão de organograma. Mas você, cara, eu já vi cliente abraçar, beijar corretor, obrigado, você realizou o sonho. O meu apartamento, quando eu era corretor, eu ia no camelódromo e comprava relógio, aquele de parede, e eu entregava para o cliente. No dia da entrega da chave, eu ia até lá, entregava o relógio para ele, falei assim, toda vez que você vê as horas, você vai lembrar de mim. Ele falou, claro que eu vou colocar, cara, você me ajudou. Então, você realiza sonhos. E no segmento econômico, a gente não vende tijolo e cimento, né? A gente vende a segurança, sai do aluguel, conquista de uma vida nova. Você ainda pode realizar o maior sonho da vida de uma família. Cara, eu falo para os meus corretores, que vocês são top. Se tem alguém que depende de alguém, é o cliente que depende do especialista. É você que é o especialista. Ponha essa autoestima no seu coração, você vai entender que você é o corretor. Você é o cara, velho. Sem corretor não tem venda. Tem entre um e outro lá, mas basicamente no mundo de lançamento econômico, não tem. Então, melhora essa autoestima. Então, vamos melhorar essa autoestima e achar, você é o cara, velho. Ninguém compra imóvel se não passar por você, né? Pode passar. Então, olha só, rejeição vai ter sempre. Agora, entenda a rejeição e são duas coisas diferentes. Uma coisa é objeção, outra coisa é rejeição. Vou te dar um exemplo. Rejeição e objeção. Objeção é aquilo, não gosto, mas talvez eu faria. Rejeição é, cara, eu tenho síndrome do pânico, não moro depois do primeiro andar. Não adianta me colocar lá no 10º. Isso é uma rejeição. Então, entenda que o cliente é rejeição ou objeção. Né, você vai ouvir muitos nãos. Eu falo que tem um amigo meu que falava o seguinte, ele estava preparado para ouvir 9 não e um sim no dia. Então, ele ficava contando 1 não, 9 não, 9 não, agora está próximo. O próximo é o sim. Ele é igual o cara que pula do 100º andar e lá no 50º ele está assim, até aqui tudo bem, né? Otimista demais. Mas, corretor, você tem que ser otimista.
Eles não são ataques pessoais. O cliente não está falando não para você, porque não gostou de você. Aprenda cada resposta negativa e siga em frente. Primeira coisa, aprenda a lidar com não. Meu filho, o Henrique, quando era pequenininho, falava não para ele, ele ia debaixo das cobertas. Ia lá e escondia, né? Porque tinha dificuldade com a frustração. Então, aprenda a receber não e transformar isso em energia. Toda vez que for não para você, receba isso como energia. Aprenda com cada resposta negativa e siga em frente. Para o cliente, gente, você é o especialista. Então, o cliente espera de você um cara que entenda do mercado. Não vá para uma venda sem saber onde é o produto, o que tem, né? Conheça os imóveis, conheça financiamento, conheça FGTS. Eu ainda atendo corretor antigo que não sabe a diferença de financiamento e empréstimo. Quem sabe a diferença de financiamento e empréstimo? Vou falar aqui, ó. Empréstimo é aquilo que você não precisa justificar para gastar o dinheiro. Cheque especial, limite de cartão, você compra o que você quiser, certo? Empréstimo. Financiamento, não. Financiamento é para você tem que justificar o que você vai fazer. Então, um carro. Então, quando você estiver conversando com o cliente, não fala que ele vai fazer um empréstimo para comprar casa, não, hein? Senão você vai pagar um mico. Ele vai fazer um financiamento. Conheça o FGTS, conheça os recursos, da onde vem, Minha Casa Minha Vida, né? Nós mandamos a última semana, parece que eu mandei um quadrinho para você, para ver aí os valores de enquadramento da faixa 1 até a faixa 4. Estude, ganhe confiança. Primeira coisa. Wellington, o que você está fazendo da meia-noite às 6? Entendeu? Tem que estudar. O Wellington trabalha para caramba, gente. Ele ainda tem outra atividade aí que ele faz à noite. Mas, cara, chegou meia-noite, da meia-noite às 6, vai estudar, moço. Né? Vamos imaginar. O mundo a vida é muito curta, né? E as mulheres eu não sei não, porque eu sou contra a mulher ser a dona da casa. Tem hora que não tem jeito, porque tem mulher que é a provedora, né? Por algumas circunstâncias. Mas se você tiver marido, namorado, fala para esse cara pagar a conta para você. Mulher, homem tem que ser macho e provedor. Tem uns homens que eu vou te contar, viu? Os caras encostam nas patroas, patroa inteligente, trabalhadeira, e aí o malandrão fica lá. Então, mulher, homem tem que pagar tudo, tá? Homem, vocês têm que pagar tudo. Larga, né? Tenha vergonha, vai lá, paga. Então, tem alguém que depende de você. Esposa, filhos, mãe, tem gente que é arrimo de família, né? Tem filhos aí que sustentam a casa. Então, estude, ganhe confiança e lidere com conhecimento. Vamos aprender. Síndrome do especialista. Eu acho que é a síndrome do não especialista. Seja um especialista. Isso aí tudo vai fazer parte quando você entrar na primeira venda ou na sequência das suas vendas. Beleza. Bora lá. Caminho da venda, gente. Eu falo. Venda são 7 passos. Ninguém precisa inventar a roda da venda. A roda da venda já foi inventada. E são 7 passos. Eu vou falar aqui, depois nós podemos falar disso. Ó. Preparação, prospecção, abordagem. Abordagem é... Como é que fala depois da abordagem? Esqueci. Investigação, né? Depois da investigação é demonstração. Demonstração vai para negociação e negociação vai para fechamento e pós-venda. Então, gente, esses 7 passos não mudam. Toda vez que você errar esse passo, se você estiver lá na negociação e não fez uma pergunta que eu falo, tem algumas perguntas, até posso depois fazer um script de pergunta que você tem que fazer. Quanto você ganha? Qual que é a sua renda? Quantas pessoas tem na sua casa? O que você precisa? Qual o imóvel? O corretor não pergunta, nunca vai saber. Então, olha, a primeira pergunta básica que você tem que fazer e que pode trazer frustração na hora de fechar é: quem mais além de você define a compra desse imóvel? Aí você está lá na negociação
e fala, então tá, assina aqui. Aí a pessoa, o cliente fala, não, eu estou esperando meu marido. Ele é caminhoneiro, foi lá para o Nordeste, volta daqui 30 dias. Só ele pode assinar a venda. Então, não vai acontecer. Por quê? Você já errou lá no passo da venda, que foi na entrevista, né? Então, entrevistou mal. Seja a primeira venda, sua primeira venda virá do mercado quente. Vocês abandonam o tesouro. Gente, venda para aquelas pessoas que estão no seu convívio. Minha casa é minha vida. Tem alguém do seu lado, na frente da sua casa, um primo, um amigo, que está precisando do imóvel. E aí, sabe o que mais dói? Você está no dia do lançamento, seu primo entra lá e fala, ô, Kleber, está aqui? Tô. Fazendo o que aí? Cara, eu sou corretor. Porra, Kleber, mas você não me avisou? Tô comprando. Entendeu? Então, primeira coisa, faça uma lista de 100. Presta atenção, coisa simples, velho. Simples, que a gente não faz. Então, tarefa de hoje. Vai sentar no cantinho e vai anotar como se você fosse casar, fazendo a lista de casamento. Amigo de escola, primo do lado da esposa, primo do meu lado, amigo de bola, amigo de futebol. Todos esses caras vão comprar imóvel. Por que você não oferece para eles? Coisa simples que a gente não faz. E outra, ó, primeira coisa, vai ligar pro cara que há muito tempo você não vê. Olá, tudo bem, Iago? Tudo bem? Ó, lembra de mim? Nós estudamos junto. Cara, eu hoje ajudo as famílias a comprar imóvel, eu sou corretor. Você interessa? Tem alguém que interessa? Se você interessar um dia, me liga, cara, eu tenho um grande. Então, o primeiro contato não é, ô Iago, vou te vender o imóvel. Não, não é assim não. Você vai construir esse relacionamento que estava perdido. Diga, estou ajudando famílias a conquistarem a casa própria. Me indique quem sonha com isso. Ah, não, mas eu não conheço quem compra. Você pode me indicar 3 pessoas para me ligar em seu nome? Ah, mas eu não sei se eles vão comprar. Não, fazer eles comprar é comigo. Me dá só umas pessoas que eu posso falar no nome do Iago, no nome do Bruno, no nome da Elizabeth, ok? Então, seguindo aqui, olha lá. Abordagem, muito importante. Você perde a venda na abordagem ou ganha na abordagem. Família, pergunta, cara, com quem você mora? Quem que tá? O tamanho da sua família? Às vezes você quer vender um Fusca para um casal com 7 filhos, né? Igual lá em casa, meu pai e minha mãe, 7 filhos. Velho, não tinha carro que cabia, metade tinha que ficar para trás. Ou então tinha que embolar na boleia de um caminhãozão lá. E a gente cabia. Meu pai, minha mãe, 7 filhos dentro de uma boleia. Você acredita num negócio desse? E fazia caber, né? Mas em 1900 e tanto, que não tinha essas regras de trânsito. Com quem você mora? Quantas pessoas tem na sua família? Qual a sua renda? Mas isso não como uma entrevista, não como uma intimação do delegado, né? Vamos para a audiência. Não, cara, muito tranquilo, conversando, colocando à disposição. Renda formal ao autor. Pergunta, velho. Recreação. O que você gosta de fazer? Qual que é o seu hobby? Ah, eu adoro cozinhar. Lembra disso. A hora que você entrar, olha que cozinha maravilhosa. Olha que área de serviço. Ah, eu gosto de andar de skate. Pois é, nós temos aqui uma pista de skate. Mensagem. Qual é o maior sonho em relação ao imóvel? Descubra isso. Descubra o sonho e descubra a dor. Está morando com a sogra. Está dividindo o banheiro com a sogra. Qual que é a dor desse cara? Gatilhos mentais. Alguém já ouviu falar? Pesquise sobre isso. Sobre os gatilhos mentais. Urgência, escassez, autoridade. Tem 200. Prova social. Entra lá no Google e põe principais gatilhos sociais, gatilhos mentais e emocionais. Cara, se o cara tá com dor porque mora com a sogra, eu não vou falar mal da sogra, mas vou falar para ele que eu tenho a solução para ele. Vou mexer na dor, né? Vou mexer na dor dele e vou oferecer o remédio. Qual é o seu maior sonho, né, em relação ao imóvel? Você quer qualidade de vida? Você quer sair do aluguel? Essa abordagem é muito importante também. Bora lá, pode passar. Então, primeira coisa, na abordagem tem um formulário, deixa eu ver aqui onde ele está.
Aqui o form. Então, olha, volta só um pouquinho lá naquele. Então, olha aqui, ó. Mensagem. Aqui, abordagem que conecta. Técnica do form. Falar um pouquinho dessa técnica. Quando um lead é indicado, chegar e resistir à tentação de falar muita informação, porque tem cliente que é muito calado, usa o método form. F-O-R de rato, M de Maria. Form. Então, o F, família. Me conta sobre a sua família. Me conta como é que você está, onde você mora, qual que é a sua dor, como é que você... Porque, gente, família é tudo pra gente. Como diz, mexe comigo, mas não mexe com um filho meu, não. Né? Me conta como vai morar, como é que vai ser o seu... Qual é a sua expectativa. Isso ali na entrevista, né, no atendimento. Ó, ocupação. Como funciona a sua renda, quanto você ganha, qual que é a expectativa de investimento, né? Outra coisa, recreação. Recreação significa qualidade de vida. Pergunta para o cliente o que ele entende de qualidade de vida, o que ele gosta de fazer. E o mais importante aqui é a mensagem, né? O motivo. O que que esse cliente está buscando? Se você entender isso, né, pode passar. Você vai para a segunda parte aí que é interessante, ó. Vai para a visita. Corretor, não leve o cliente para a visita de cara. Muitas vezes eu tive que falar para o cliente: o decorado não está disponível hoje. Está fechado. Por quê? O meu decorado era um 2/4 e o cliente queria um 3/4. Eu não ia mostrar o 2/4 para ele. Ou ao contrário, é um cliente que tem um potencial para um 3/4 e o decorado que eu tinha era um 2/4. Eu não ia mostrar para ele. Outra coisa, o cliente não dava conta de comprar o meu apartamento de 3/4. A renda dele não dava. E eu corri o risco de mostrar para ele não falar para mim que não dava conta, e ir embora e não mais voltar. Então, presta atenção, o que você vai fazer? Entenda o que o cliente veio buscar. Gente, o cliente sabe o que é porcelanato, ele sabe, tá? Ele sabe o que é metal, inox, bons metais, revestimento. Ele sabe o que como se diz, a parede branca, tinta, ele sabe. Tem corretor que entra no decorado para mostrar o decorado e fica falando: olha que legal a porcelanato. A gente sabe. Então, passe a vender os benefícios. Alguém de vocês vai no local antes e descobre creche, supermercado, farmácia, de gasolina, ponto de ônibus, porque o cliente ele quer o benefício. Então, venda para ele. Olha, nós temos um ponto de ônibus a 200 metros, nós temos uma farmácia, supermercado, shopping center, tudo aqui próximo. Imagina acordar com o sol da manhã, olha a vista. Quando você for demonstrar um produto, tenta mexer com o emocional. Essa palavra é a palavra mais poderosa que tem, é imagina. Imagina você na sua casa nova, imagina você saindo do aluguel, imagina seus filhos com segurança, imagina a sua qualidade de vida, né? Quando você estiver na sacada, faz ele imaginar que ele está lá tomando a cervejinha, né? Ali no imóvel que é dele. Segurança para os filhos, tranquilidade para os pais. Não preocupe em contar demais do produto, porque o cliente primeiro ele compra o imaginário, depois ele vai para os detalhes. O fechamento é muito importante, mas próximo contato. Se você está no telefone, você tem que marcar a visita, né? Outra coisa, o corretor tem medo de ser chato, né? Não seja chato, tá? Não perca o cliente, liga para o cliente, fala que você tem um motivo, quer marcar com ele, te ligo amanhã, eu vou procurar saber, eu vou te ligar. A maioria de nós acha que a gente está incomodando. Agora tem uns que não tem desconfiômetro também, né? E incomoda mesmo, porque o cara liga de manhã, de noite, de tarde. Mas seja gentil e fale com o cliente. Fechamento, qual é o próximo de realizar seu sonho? Fechamento não é você que fecha, é o cliente que assina. Sabe aquela hora, não sei aí no Rio, ou em outros lugares, em Uberlândia, Itaboraí, em Campos, né?
Aqui tem um negócio que eu falo o seguinte: cachorro corre atrás da roda, quando o carro para, ele não sabe o que ele faz com a roda. Tem muitos corretores na minha vida, passaram por mim e não dava conta de fechar. Fazia tudo certo. Na hora de assinar, ele não tinha a pergunta certa, né? Que é, o que mais está faltando para a gente realizar esse negócio agora? Essa pergunta, lá no fechamento ou na negociação, faz com que o cliente te mostre onde você errou. Não, meu marido está viajando, só volta daqui 10 dias. Você tinha que perguntar, quem mais além de você, né? Lá no comecinho, quem mais além de você decide a compra desse imóvel? Então, é importante você saber a hora certa. Se você está com uma criança, está com um pirulito na mão, e você fala, você quer um pirulito ou não? Ela quer o pirulito, porque ela viu. Você vai tomar banho ou não? Não, vou tomar banho. Então, nunca use o não. O que eu quero te falar é o seguinte, nunca pergunte perguntas diretas que você possa ter um sim e um não. Só faça perguntas para o cliente onde você obriga ele a falar sim. Então, primeira pergunta, o senhor tem preferência para andar alto ou andar baixo? O senhor prefere a entrada à direita ou à esquerda? O senhor prefere o 109 ou o 110? O senhor prefere pagar à vista ou parcelado? Todas essas perguntas só tem uma resposta: sim e sim. Sim e sim. E você vai levando ele. E é o seguinte: o senhor prefere pagar o sinal à vista ou o sinal parcelado? E ele vai te responder que sim, é parcelado. Então você não tem que perguntar para ele, vai comprar ou não? Você tem que preencher a ficha e entregar para ele assinar, porque o não você já tem. 50% é sim. Então, fechamento é outro erro nosso, né? Que a gente acha que a gente fecha alguma coisa. Não, é o cliente que assina. Você começou a vender para o cliente, ele já decidiu a compra na hora que ele saiu do decorado. Algumas perguntas você vai ter que responder, né? Mas você já conduziu ele à venda. E o follow-up, né, é muito importante. Como não perder esse cliente? Às vezes o cliente não está preparado na hora. Eu estava almoçando com o meu irmão nesse fim de semana, ele mora em Uberlândia. E a minha cunhada falou, trocamos um apartamento. Trocou, trocou. Aí ela me contou um detalhe. Ela falou, olha, tem 6 anos que esse corretor me atende, eu pergunto as coisas para ele, eu ligo para ele para saber do empreendimento que nem é dele, e ele me responde se é bom ou se não. Então, ela levou 6 anos. Eles moram numa casa, num condomínio fechado, está tudo certo. E resolveram mudar para um apartamento. Então, gente, tem 6 anos que esse corretor não perde a paciência, dá informação, e agora ele pegou uma comissão boa. Não vou falar quanto foi, mas o cara mordeu uma grana, porque os caras saíram de uma casa de condomínio para uma cobertura. Então, 6 anos, velho, e você não tem paciência de ficar 3 meses dando informação para o cliente. Então, follow-up é tudo. Mantenha o cliente, peça indicação. Tenha coragem. Gostou do meu atendimento? Eu vivo disso, eu sou corretor. Me indica aí, cara. Aí é a corrente, né? Então, por exemplo, terminar só com explicações aqui não dá. Eu tenho que dar alguma coisa prática para vocês, né? Então, vamos brincar aqui, ó. Missão para conquistar uma venda ou a primeira venda em 30 dias. Planejar, executar e conferir os resultados. Porque a vida da gente é assim, você planeja, começa a executar, mas tem algum desvio, né? Tem algum desvio. Eu estava planejando viajar para a Europa esse ano, conhecer a terra dos meus avós, lá na Itália e tal. Cara, tive que mudar os planos. Sabe por quê? Jubileu da Igreja Católica, o negócio na Itália estava caríssimo, hotel estava o dobro, passagem aérea estava o dobro, e outra, ainda tinha Semana Santa. E se eu tivesse lá, eu tinha pegado a morte do Papa lá, né? Mas assim, a gente mudei os planos. Mudei para o ano que vem. Então, você também pode mudar o seu plano de venda. De repente, não deu certo, não conseguiu o lead que você queria. Então, você tem que planejar, começar a executar e ir auditando resultados. Tem um cara
nos Estados Unidos, que é o papa da ADM do marketing, chama... esse cara é muito famoso. Ele chama Peter... esqueci o nome do cara. Peter... Olha aí, pai do marketing. Acho que é Keller, Peter, alguma coisa. Ele fala o seguinte: o que você não pode medir, você não pode fazer. Sabe aí, Elizabeth? Elizabeth tá falando alguma coisa aí. Gente, esqueci o nome do cara. Ela... o Leandro Júnior. Fala aí. O Leandro tá chegando agora. Peter Drucker. É esse cara aí. O Peter Drucker fala: o que você não mede, você não faz. Então, se você não sabe quantos leads você tem, quantos clientes você tem, quantas ligações você fez, quantos clientes atendeu, se você não tem esse resultado, você não consegue fazer. E então eu estou falando para vocês aqui, vou mandar, ó. Bom, para encerrar aqui esse primeiro momento, eu gostaria de perguntar para você. Vamos brincar de a primeira venda em 30 dias? Ou em menos, você que sabe. Mas para isso, você tem que executar um planinho. Primeira parte do planinho. Na primeira semana, você vai pensar nas suas metas. Ô, Caetano. Cadê o Caetano? Caetano tá aí? Tô vendo ele aqui, não. Aqui. Ô, Caetano, qual que é a sua meta, velho, nesse ano? Ainda dá tempo. Eu tenho tudo, eu sei, eu vou viajar, eu vou para a Europa, eu vou conhecer o Mato Grosso. Cara, agora eu tô meio viciado em pescar. Inclusive, ontem eu ganhei uma carretilha na rifa. Cara, eu quero pescar tucunaré açu lá no Amazonas, lá em Barcelos. Moço, os tucunaré lá tem 10 quilos, 12 quilos, imagina. Mas pensa o tanto que o trem é caro. Tem que ir para Manaus de avião, pegar um avião particular, descer no meio da floresta, numa pousada. O avião só te busca de 15 em 15 dias. Então, é um negócio assim. Como eu tenho patrão, né, eu tenho que programar. Eu tenho uma meta, velho. Já comecei a poupar. Qual que é a sua meta aí, Iago? Bruno, o que mais? Elizabeth, tem muita gente aí. Isso é que eu estou vendo. Primeira coisa, para você fazer alguma coisa na vida, essa é a sua meta. Ó, antes de qualquer coisa, define o seu motor de ignição. O que você vai fazer com o barro que leva o seu nome? Né? O que você vai fazer? Preciso provar. Preciso provar eu mesmo. E outra, a minha família depende de mim. Não é só a meta pessoal, não. Estuda com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família. Meu bem, meu amor, meus filhos, quais as nossas metas? Nós vamos trabalhar para isso. É estudar seu filho, é fazer um curso superior, né? Tem muita gente aí que quer o filho médico, né? E o filho quer também. Pô, não é fácil. Então, qual que é a sua meta? É essa ignição que vai startar você para a vida. É dinheiro sim, tá? Dinheiro não faz mal. Dinheiro é bom. Dinheiro ajuda você, né? Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, como diz, a planejar e a executar esse projeto de felicidade. Esse motivo vai ser, qual que é o motivo que faz você levantar, né, às 5 horas da manhã? Qual que é o motivo? Pensa nisso. Outra, domínio do produto. Você domina esse produto que você vende? Duvido que você sabe 100%. Já cansei de fazer isso aqui. Chama aí, corretor, me fala todo o seu produto. E o corretor não sabe. Sabe por quê? Porque ele acredita que o gerente vai com ele para venda. Cara, não depende do gerente, não. O gerente dá uma dor de barriga, o Kleber não pode, o Ronaldo não pode. Cara, e aí, você vai perder a venda, moço? Não, tudo bem. Kleber, Ronaldão, Fred, Eliane, nossos GVs aqui, Monique, Edinardo, esses caras todos sabem vender. Mas você vai deixar, você vai entregar o seu sucesso na mão do terceiro? É muito louco. Eu não entrego, não. Nunca entreguei um plantão. Nunca saiu fora antes de um plantão. E já vi sair gente, o cara largar o plantão meia hora antes, entrar um cliente lá e comprar 2. Já vi e cansei dessas histórias. Então, não entrega a sua sorte, moço. Então, estudar.
Quando você estuda um produto, você sabe tudo, você gera confiança, o cliente fica muito mais seguro, né? Então, é o que eu falei, entenda, vá lá, o que tem na região, comércio, como é que está a concorrência, crie um dossiê para cada um. Você mesmo pode fazer uma inteligência de mercado. Quem que é o meu concorrente? O que ele tem que eu não tenho? Onde eu preciso neutralizar esse cara? Onde eu ganho? Onde eu perco? Quais os meus pontos fortes? Quais os meus pontos fracos? Né? O que mais? Domínio do processo. Você conhece o processo da venda Minha Casa e Minha Vida? Até hoje o corretor chega para mim e na minha mesa e não sabe fazer um plano de pagamento do Minha Casa e Minha Vida. 3 incógnitas. 3 coisas que você precisa saber. E tem gente que tem dúvida. Qual o preço do imóvel? Quanto aprovou? E o pró-soluto, que é com a construtora. Só precisa disso. O resto é assim, ó. Kleber, quanto você quer pagar? Você tem que pagar tantos por cento para realiza. Como é que você quer pagar? Eu duvido que o Fred, o Igor, a Sabrina, o Murilo, a Cleidiane e eu, quando a proposta vem, você não fica doido para assinar ela. Pode ser a pior proposta, mas quando ela vem pronta, você fala, melhor aqui, melhor aqui. Sabe o que acontece, corretor? Fica palpando. É assim, Borella, será que aprova? O cliente aqui, será que se faltar R$1.000, você aprova? Véi, manda a proposta para mim. Porque se eu não conseguir, eu ligo para o Tomás. Se eu não conseguir, o Tomás liga para o Júnior. Liga lá para o Vicente, liga para todo mundo. Mas eu tenho que ter um papel na mão. Eu tenho que ter o firme do cliente na proposta. Por que vocês não escrevem a proposta? Qual é o medo? É porque, às vezes, não entende o processo. Vocês têm que ser doutor no processo da venda. Eu fico empolgado quando um corretor chega para mim com uma proposta. Você fez sozinho? Fiz. Sua gerente não entrou no negócio? Top. Me enche de orgulho, sabe? O cara dominar o processo da venda, processo do financiamento, fazer conta. Outra coisa, aprenda a qualificar seus leads. Para de dar murro em ponta de faca. Pedi na reunião passada da semana, dos meus gerentes aqui. Entra na venda, liga para o corretor. Corretor, ele acredita demais na venda. Ele acredita no cliente amante. Já viu o cliente amante? Não, bem, fica tranquilo. Eu vou separar, nós vamos viver juntos. Mentira, não vai não. O cliente, ele mente para o corretor e o corretor acredita. Então, gerente de venda, corretor, aprenda a entender o que o cliente está falando. Se ele vai te comprar mesmo ou se ele não vai te comprar. Ou se ele vai demorar para comprar. E aí você acha que vai ter venda. E no dia 28 você não vendeu e as contas venceu. E a síndrome da falta de cliente te ataca. E aí você tem que tomar frontal, Rivotril, ir para bolinha, né? Para passar o mês. Então, aprenda a entender o feedback do cliente. Se a venda está quente, se a venda está gelada. Execução de visita, marca visita. Vai para cima do cliente. Vai para marcação de visita. É isso. A gente, às vezes, fica tentando conversar demais. Vamos para o CTA, Call to Action, chamada para ação. E também o follow-up. Não deixe o cliente sozinho. Não deixe ele esquecer de você. Lembra da minha cunhada? 6 anos, velho. 6 anos ligando para o corretor. Ela falou, eu ficava até com vergonha, mas ele era um cara de confiança. E quando eu queria saber alguma coisa de imóveis, eu ligava para ele. A fortuna está no acompanhamento. A gente constrói uma carteira de cliente durante a vida e muitos de nós jogam essa carteira fora. Cara, é sua carteira. Um cliente pode comprar um outro imóvel de você, indicar, né? Ter um filho que compra. E por final, gente, auditar. Métrica. Vê se você está conseguindo fazer as ligações que você precisa fazer. Análise qualitativa. O porquê. Depois de ver os números, pergunte-se por que eu não estou conseguindo marcar visita. Por que eu marco visita e não consigo converter? 3 coisas que você precisa saber. Primeiro, ter lead. Como conseguir lead? Depois, como conseguir fazer o atendimento desses leads? Depois, como agendar a visita? Depois, como confirmar a visita? Bruno está aí. Bruno é nosso SDR aqui.
O Bruno, a pergunta que a gente faz para ele é: Bruno, tá conseguindo visita? Tô. Mas as visitas estão indo? Não. Às vezes elas desmarcam. Por que ela está desmarcando? Onde eu estou errando? Essa é uma pergunta que o Bruno, na posição de SDR, tem que fazer para ele mesmo. Cara, eu consigo marcar, mas o cliente não vai, tem alguma coisa errada. Tem corretor aqui que é top para fazer o atendimento. Por que não consegue marcar visita? Começa a fazer pergunta. Quem manda na história, quem manda na conversa, é quem faz pergunta. Kleber, você é casado? Brincadeira, só um exemplo, tá, Kleber? Você chega em casa às 6 horas da manhã, a esposa pergunta: Kleber, bonita, hein? Onde você estava? Pensa na hora de falar, Kleber. Se você falar: eu estava com o meu amigo, perdeu o Playboy. Quem manda na conversa, quem pergunta. Então, Kleber, você tem que falar assim, ó: por que você quer saber? Brincadeira, hein, mulheres? Brincadeira. Você entendeu? Quem manda na história é quem pergunta. E aí, a hora que ela fizer outra pergunta, você pergunta de novo. Então, quando o cliente perguntar para você: qual é o preço desse apartamento? Você fala: hein? Quanto a senhora está disposta a investir? Não, eu quero saber o valor da prestação. Ok. Qual que é uma prestação boa para a senhora? Porque o cliente tem mania. E o corretor que conta tudo na primeira, certo? Fudeu, perdeu a venda. Ou então ele está aí. Se você responder a primeira pergunta, você vai receber um turbilhão de perguntas e vai ficar respondendo pergunta ao invés de caminhar para a venda. Então, auditor agora precisa ajustar a rota. Cara, estou fazendo poucas ligações, por isso que eu não estou visita. Então, eu vou mandar esse planinho. Ó. Então, o planinho vai conter o seguinte. Ó. O planinho tem... Cadê aqui? Meu plano de meta. Tem, primeiro, meta pessoal, dominar o produto, dominar o processo, criar a lista de ouro, né? Como diz, usar os nossos clientes que a gente já tem, preparar a abordagem, né? E depois vamos para a execução. Vamos para a meta diária, qualificar os leads, executar as visitas, e depois nós vamos para a métrica. Como que eu vou auditar? Gente, para e pensa. Tá igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não deixa, não. Você que leva a vida. A vida me levar é só a música do Zeca Pagodinho. Legal? Eu venho, faz 20 anos que eu sou gestor de mercado e eu falo a mesma coisa. Não mudou. Tem um amigo meu que conta que tinha um irmão na igreja que toda vez que o pastor chamava ele para pregar, ele pregava a mesma coisa. Toda vez o pastor chegava lá e pregava a mesma coisa. E aí alguém chegou da igreja e falou para o pastor: você chama o irmãozinho só prega a mesma coisa. Aí o pastor falou assim: é porque vocês não mudaram. Vocês não estão aproveitando nada que ele está falando. Deus fala com vocês não aproveitam, Deus manda falar de novo. Então, gente, vamos aprender, vamos ser profissional, vamos ser os top. Realiza é boa, os produtos é bom. Corretor bom, olha o casamento. Produto bom, condição boa, realiza construtora boa, corretor top. Ninguém. Aí nós vamos mudar o número desse grupo aqui. Ô, Caetano, nós vamos mudar o nome do grupo agora. Não vai ser treinados, não. Treinamento continuado, não. Vai ser os imparáveis. Eu tenho certeza que vocês criar um método, vocês vão ser imparáveis. Agora, jegue para beber água, a gente leva até dentro do açude. Agora, beber, meu filho, é outra coisa. Não vai conseguir, não. Então, faz aí, cara. Tenta, leva esse planinho, né? Chama seu gerente, pergunta para ele, usa a experiência. Não é o gerente faz a venda para mim, não. Gerente, me ajuda aqui, o que você acha? Olha o meu atendimento, me dá um feedback, gerente. Os colegas também, né, Elizabeth? Pode dar um feedback para vocês também. Legal? Planejar, estude mais, defina a meta, execute, ligue, agende visitas e audite as análises. Olhe seus resultados. Como que você está se portando? O que você precisa melhorar? A vida da gente é isso, né? Melhorar sempre. Aberta a conversa aí, pode abrir o microfone, falar. Só o gerente que fala, né? Mas eu queria ouvir você, corretor.
Dá um feedback para nós. Pode falar de qualquer assunto também. Nós temos alguns minutos aí, né, Dinário? Temos 7 minutos. É isso aí que eu queria falar para vocês hoje. Tem mais um slide ou esse é o último? Tem mais um slide aí? Primeira venda é um rito de passagem. Ela traz confiança, retorno financeiro e valida a sua escolha. Não tem erro, né? Não temam o erro. Inicie, né? Agora. Sai dessa inércia. Bora. Sim. O sim está após o não, né? Lembra? 9 não, 1 sim. Opa, vendi. Né? Tem mais algum? Encerrou. Tiveste no pódio. Valeu.